Muito bem. Bom, então essa é a nossa proposta hoje, né, de falar um pouco da farmácia viva, desse modelo que a gente tem hoje disponível, estabelecido, no Sistema Único de Saúde, e a fala é nesse sentido, desse novo modelo de assistência em saúde, desse grande desafio que a gente tem em assistência em saúde. E aí, para tentar ajudar vocês a entenderem do que a gente está falando, então vamos levar os contraditórios, né? A gente tem a drogaria, que é o local onde a gente vai e retira, só tem a dispensação do medicamento, a gente vai e leva para casa aquilo que a gente deseja. A gente tem a farmácia de manipulação, que tem uma atividade produtiva, ou seja, eles partem de uma matéria-prima comprada, elaboram essa matéria-prima e geram um medicamento. E a gente tem a farmácia viva, onde a gente não tem a matéria-prima comprada. A farmácia viva, a gente planta a nossa matéria-prima. A gente cuida dela desde a sementinha. Então, aqui eu trouxe a definição formal da Anvisa, né, que falam que as farmácias vivas são aquelas que realizam as etapas de cultivo, de coleta, de processamento e beneficiamento, de armazenamento das plantas medicinais, da preparação e dispensação dos seus produtos derivados. Então, a farmácia viva tem essa característica. A gente vai sempre começar do início, começar do começo. É por aí mesmo a maneira de se desenhar o que é uma farmácia viva. Na farmácia viva só se dispensam fitoterápicos, e na farmácia viva ela tem que estar vinculada ao SUS, de alguma maneira. Não é permitido haver venda dentro da farmácia viva. E depois a gente pode explicar um pouquinho os detalhes disso. Como que começou essa história? Né? Ela não é de agora, e também ela não é de 2013, quando surge a legislação que fala sobre a farmácia viva. A gente lá em 2006 teve no país a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Em 2008 veio o Programa Nacional, ou seja, o detalhamento dessa política. E em 2010 foi instituída no SUS. Em 13 ela foi regulamentada nos seus detalhes. Então, começa lá da política, onde surge o nome e fala, olha, isso daqui é algo possível dentro do SUS, é algo que a gente quer considerar para o futuro. Esse é o cenário. Mas isso começou muito antes. A gente tem, pelo menos aí na década de 80, o professor Francisco José de Abreu Matos, pela Universidade Federal do Ceará, que trouxe essa nomenclatura e que já era muito envolvido com a sua comunidade, sentia essa responsabilidade de ir até a comunidade, coletar aquelas informações, levar para a faculdade, fazer um crivo daquilo que a gente tem hoje definido, né, como ciência, e aí devolver para a comunidade alguma contribuição da academia e da ciência convencional. Então, essa é uma ideia que foi instaurada por ele. À época, ele fez algumas reuniões, alguns congressos, simpósios, e aí, então, surge a figura da professora Ana Maria, que é a responsável pelo nosso serviço, que no comecinho da década de 1990, também instaura um modelo de serviço bastante parecido aqui, na cidade de Jardinópolis. Né? A universidade que ela está vinculada já tinha esse tipo de iniciativa e ela encabeça, então, esse envolvimento não só dentro da faculdade, mas vinculado à comunidade. Isso não é uma coisa do Brasil, né? Reconhecer o uso popular das plantas medicinais é algo que está estabelecido mundo afora e fomentado pela Organização Mundial da Saúde. Então, aqui eu trouxe, né, as estratégias adotadas pela Organização Mundial da Saúde com relação à medicina tradicional, né, de 2014 a 2023, onde ela vai pautando tudo aquilo que falta, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é tema carente para que seja desenvolvido nos países vinculados. Né? Ela traz aqui cadernos específicos sobre atendimento na saúde primária, traz depois outros conteúdos clínicos também, e traz as monografias, ou seja, nas monografias a gente vai encontrar as informações mais técnicas de cada uma das espécies, e, em especial, nas monografias da Organização Mundial da Saúde, a parte clínica também. Então, as indicações, isso também é algo interessante para vocês. As doses,
Isso é encontrado neste documento, né, nas monografias da Organização Mundial da Saúde, entre outras muitas, né? A gente tem monografia em muitos países. Essa é aquela que engloba os países membros. E no Brasil, a gente também tem esse caminho já institucionalizado, né? A gente tem o memento fitoterápico, que é algo bastante importante para vocês, enquanto médicos. A gente tem as RDCs, né, que trazem as orientações da burocracia envolvida nesse cenário. E a gente tem um formulário de fitoterápicos, que é onde a gente tem as orientações de como, quais são as doses, quais são as apresentações que vocês podem utilizar, e as indicações. Então, também é um documento bastante importante para quem está envolvido com a clínica. E aí, onde começa o meu desafio dessa fala? A gente pode considerar os fitoterápicos e as plantas medicinais em substituição à alopatia, ou seja, fazer um olhar restrito sobre essa materialidade, né, enquanto uma matéria-prima. Ou a gente pode expandir um pouco mais o nosso pensamento e entender nas plantas medicinais um ponto de encontro, uma cadeia de conexões com diversos atores. E é esse o desafio que eu trago para você, porque essa é uma jornada íntima, né? Eu, quando saí da faculdade, para mim só existia um cenário. E aí, quando a gente vai se envolvendo com a fitoterapia, a gente começa a descobrir muitos mundos, né? Os mundos dos povos tradicionais, dos povos das religiões, né? As plantas medicinais, elas permeiam muitos cenários. Elas não são exclusivas da gente, né, enquanto profissional de saúde. E num país como o nosso, né, que tem uma história muito forte, muito vinculada às plantas medicinais, então ela traz consigo essa oportunidade, né, da gente expandir um pouco mais o nosso olhar sobre isso. O que eu trouxe para a gente fazer uma reflexão junto, né? Aqui é a oportunidade da gente se envolver com os povos originários, com a comunidade, né? Então, sempre, sempre, sempre a gente vai ter uma oportunidade de entender o que aquela comunidade utiliza, né? E por aqui a gente começou mais ou menos assim. Uma das primeiras atividades que foram realizadas lá na década de 90 foi fazer uma investigação na cidade, principalmente com os idosos. O que eles utilizam? O que as benzedeiras indicam? O que os raizeiros fazem? Quais são as culturas? Quais são as estratégias utilizadas por aquele povo, né? Isso foi muito interessante, porque isso já gera um cenário onde a gente já começa a entender o que vai funcionar para a gente colocar dentro deste ambiente. E é muito comum as pessoas me perguntarem por onde a gente começa uma farmácia viva. Começa com a comunidade. Começa investigando com as pessoas que estão na UBS que você trabalha, no programa Saúde da Família. Entenda o que eles estão utilizando. Faça rodas de conversas, né, onde eles podem trazer um pouco da experiência deles, para a partir daí a gente começar a pensar o que a gente vai manipular, o que a gente vai cultivar. Possivelmente isso já está com metade do caminho realizado. Um ponto de encontro também com a ciência e com a tecnologia, né? Vocês vão ver que a gente tem uma experiência muito grande, vínculos, né, com faculdades como a UNAERP, como a USP, e que esses vínculos são muito, muito significativos. Institutos de pesquisa, institutos agrícolas, há muita oportunidade nesse sentido. Aqui, uma coleta que a gente foi fazer no interior de Minas Gerais, de plantas medicinais e de sementes, né? No sentido de gerar uma salvaguarda da nossa biodiversidade. A farmácia viva pode ser esse lugar onde a gente faz essa salvaguarda, onde a gente pode ter espécies, a mesma espécie, de origens distintas, onde a gente consiga ter um material genético rico, né? Que os cruzamentos entre essas espécies possam ser produtivos, que a gente não gere uma erosão genética no nosso material, né, fazendo só multiplicação do mesmo material, ou seja, salvaguardando aquilo que é nosso, dentro de uma farmácia viva. E depois a gente pode falar um pouquinho das estratégias que a gente tem na farmácia da natureza. Aqui as crianças, numa oficina que a gente tem dentro do nosso ambiente, uma oficina de educação pela natureza, mas a gente também tem atividades com os adultos, atividades de ikebana, de prensagem de flores,
atividades terapêuticas no viveiro, atividades com pacientes suicidas, há locais onde é realizado atividades com pacientes, com pessoas, né, detidas. Então, há muitas iniciativas interessantes acontecendo, utilizando esse outro aspecto das plantas medicinais. E aqui, né, o envolvimento com a agricultura local, né, com aquilo que a comunidade já faz, aquilo que já há de experiência, e sim uma possibilidade para a farmácia viva ter vínculos com outros produtores, outros hortos de plantas medicinais e haver troca entre este material. Eu trouxe para vocês 4 experiências que eu acho que são bastante interessantes. Essa primeira aqui é a farmácia viva do Ceará, aquela primeira do professor Abreu de Matos, aqui é a professora Mariene. O Ceará ele tem uma característica distinta. O Ceará, eles têm muitos hortos e eles dispensam as espécies frescas. Alguns lugares há manipulação, mas os hortos de plantas medicinais estão distribuídos por quase todas as cidades. Eles têm uma legislação específica que é bastante interessante. Aqui eu trouxe uma roda de estudo de plantas que já acontece há quase 30 anos, em Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. Então, o pessoal, mesmo durante a pandemia, continuou fazendo essas rodas de conversa, e eu acho isso de uma riqueza enorme, né, porque entender, colocar juntos os assistentes sociais, os profissionais da área de saúde, com a comunidade, né, reconhecendo a fala daquelas pessoas, se envolvendo com aquele cenário, e sendo agentes que podem contribuir com aquela realidade, eu acho bastante interessante, eles fazem isso muito bem. Aqui a gente tem, no 3, a farmácia viva do Distrito Federal, que é uma farmácia viva que tem um histórico de bastante consistência na produção de fitoterápicos. Eles produzem fitoterápicos há quase 20 anos, eles têm um repertório de 6 fitoterápicos, que eles têm o tempo todo, distribuem todas as UBS, ou quase todas as UBS, e eles têm um vínculo com o presídio da cidade. Então, parte do cultivo é realizado dentro da Pampulha, então é algo bastante interessante, que eu acho muito rico. E aqui eu coloquei a farmácia da natureza, que é onde a gente tem a experiência para compartilhar com vocês. Então aqui, algumas fotos, né, do nosso horto de plantas medicinais e da farmácia da natureza. Nós estamos numa área rural do distrito de Jardinópolis, da cidade de Jardinópolis, num distrito que chama Jurucê, que é um distrito bem pequenininho, tem uma UBS nesse distrito, e nós estamos numa área de aproximadamente 7 hectares, onde a gente faz cultivo orgânico, consorciado, com todos os cuidados que a gente precisa e que as plantas merecem. São aproximadamente 400 espécies que a gente tem sendo cultivadas, sendo reconhecidas, sendo salvaguardadas, e a gente produz fitoterápico de 120 a 130 espécies. Isso é uma brutalidade, porque uma farmácia conseguir produzir essa quantidade de material é algo bastante desafiador para a gente. Depois eu vou mostrar para vocês o quanto que a gente produz dentro da farmácia da natureza. Então aqui, né, um lembrete, né, da saúde para todos. Como que a gente está estruturado lá? A gente tem a área do campo, né, com o banco de sementes, com o viveiro e com o horto de plantas medicinais, ou seja, um lugar onde a gente guarda o nosso material para ser multiplicado no futuro, um lugar onde a gente faz a multiplicação, e o horto onde a gente faz o cultivo. A gente tem uma área de secagem, porque imaginem vocês que tem espécies que a planta pode ser colhida uma vez no ano. Imaginem uma flor que dá uma vez ao ano. Imaginem como uma flor da Erythrina mulungu. Ela só tem aquele período ali de agosto que ela vai dar as flores. Depois ela não dá mais. Então a gente tem que atuar nesse momento. A gente guarda, seca esse material e guarda. Porque fresco a gente não consegue guardar, que ele vai estragar. Então a unidade de secagem ela é altamente estratégica dentro de uma farmácia viva, que é o local onde a gente transforma e começa a transformar a planta numa matéria-prima. A planta, uma droga vegetal, que a gente chama. A farmácia em si, que é o lugar onde acontece a produção dos fitoterápicos e a orientação com relação ao uso dos fitoterápicos, a dispensação.
O ambulatório, e aí já começa a ter uma diferença com a maioria das outras farmácias vivas, porque a farmácia da natureza tem um ambulatório médico vinculado a ela. De uma maneira geral, as farmácias vivas estão dentro do SUS, sendo um serviço de assistência farmacêutica que dá suporte a todas as unidades de atenção primária, geralmente. Na farmácia viva, existe um ambulatório lá dentro. Esse ambulatório surgiu junto com a farmácia. Hoje nós temos 8 médicos que fazem atendimento gratuito lá, voluntário, aos finais de semana. Então, toda a população da região pode ir até lá, marcar uma consulta, e ela é atendida dentro deste ambulatório. Essa é uma realidade bastante específica nossa. E também é um ambiente onde a gente produz as pesquisas clínicas. Então, é bem comum a gente ter pesquisas clínicas com os pacientes do ambulatório, para além dos pacientes do HC. Qualidade. A gente coloca isso num departamento separado, porque é uma área muito pesada. Então, é onde tem todo o controle em processo e toda a parte de pesquisa e inovação. Então, fica dentro dos nossos laboratórios. E aí surgem as oportunidades no meio disso tudo. Surge a parte bela dessa história, né? Então, no campo, quando a gente fala de campo e saúde para todos, a gente está falando, então, de um solo saudável, que é absolutamente importante dentro de uma farmácia viva. Dá para fazer uma farmácia viva no centro de São Paulo? Talvez não, né? Dá para fazer uma farmácia viva dentro de vasos? Também não. Né? A gente precisa ter a farmácia viva numa condição bastante complexa e robusta de uma natureza, né? Porque a gente está falando de um solo saudável que vai gerar uma planta saudável, que vai gerar medicamento para tornar as pessoas mais saudáveis, e o nosso maior desejo de relações saudáveis, que a gente está falando de conexão, das oportunidades de uma farmácia viva. Então, lá no campo, né, recuperação de solo e de água. Há 30 anos atrás, quando o pessoal chegou na farmácia da natureza, era só pasto. Não havia água, inclusive. E aí, com o plantio das espécies, a gente teve a recuperação de um riacho, recuperação de uma fonte, de um nascedor, de um olho d'água. Então, hoje a gente já tem fonte de água dentro deste ambiente. Salvaguarda da biodiversidade, como eu falei para vocês. Então, lá nós temos 6 bancos de germoplasma. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, de uma maneira geral, significa que é um elenco composto da mesma espécie, mas com material vindo de diversos locais. Ou seja, é a mesma espinheira santa, mas com exemplares que têm as suas variações genéticas específicas de norte a sul do país. Então isso quer dizer que se acontecer de ter uma praga lá no sul do país, que é onde a gente tem a maior concentração de espinheira santa, e perder todos aqueles cultivares, a gente vai ter na farmácia da natureza cultivares de lá, mas também cultivares de outros lugares que foram cruzando naturalmente entre si, que continuam gerando espinheira santa, maitenos e licifolia, mas com essas pequenas alterações genéticas que trazem essa salvaguarda, essa riqueza genética, que é o que a gente fala nesse aspecto. Né? O trabalho com o voluntariado dentro da nossa comunidade. Hoje nós temos aproximadamente 30 pessoas trabalhando na farmácia da natureza, incluindo o ambulatório. 80% dos trabalhadores são voluntários, e são voluntários há mais de 10 anos. Né? Então isso é algo muito interessante, porque a gente transforma aquilo que é considerado como de ninguém, a gente transforma eventualmente o público, que é o cenário da maioria, né, em algo que é de todos. Né? Então esse convite à comunidade é muito rico, e todo mundo adora fazer uma colheita de calêndula, todo mundo adora trabalhar fazendo os saquinhos e plantando esse material, manipulando a droga vegetal, tirando os galhos, separando as partes. São atividades terapêuticas. Então é bastante comum a gente conseguir trazer voluntariado para dentro de uma farmácia viva. E isso é uma outra riqueza. Né? Tem um movimento decolonialista, né? Porque a gente hoje prescreve aquilo que a gente recebe de cima para baixo. Né? E dentro de uma farmácia viva, a gente pode prescrever aquilo que é reconhecido pela própria comunidade como sendo medicamento. Então é um movimento que a gente
de baixo para cima, determina como quer ser tratado, determina, né, e convida toda essa cadeia a dizer, olha, eu sempre tratei com esse boldo, será que esse boldo não pode ser utilizado? Né? E aí a gente, então, tem que fazer o nosso trabalho de casa para entender se sim ou se não, e de alguma maneira, de maneira segura, né, começar esse processo de maneira mais estruturada. O registro da tradicionalidade, que está diretamente vinculado a isso, e nós, como profissionais da saúde, temos condições de fazer esses registros. Eu vou mostrar para vocês alguns dos registros que a gente já tem do compilado dessas informações, porque isso é absolutamente estratégico para o país. A Anvisa sempre traz essas informações do tipo, olha, a gente não vai conseguir adicionar tal planta porque a gente não tem registro do uso tradicional. Então imagina se todas essas iniciativas Brasil afora tivessem os seus registros de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos atrás, a gente possivelmente teria, do ponto de vista burocrático da Anvisa, por exemplo, o maior número de espécies disponíveis para serem prescritas, né? Então, esse é um aspecto bem interessante. Pesquisa em desenvolvimento, a gente tem essa característica no nosso serviço, eu vou mostrar também um pouquinho para vocês, as oficinas terapêuticas, que são grandes oportunidades dentro do atendimento, e os vínculos com as instituições de ensino. Então, por muito tempo, todos os controles de qualidade foram feitos dentro das faculdades. Hoje a gente faz internamente, mas por muito tempo foi feito. E isso estimulou, né, tanto os professores quanto nós, né, nesse ciclo de tentar fazer bem feito as coisas. A faculdade estimula a gente nesse sentido, e a gente estimula a faculdade também a se envolver com uma realidade para além dos seus muros. Esse daqui foi uma publicação desse ano, que fala um pouquinho dos números da farmácia da natureza. Então, foram realizadas, né, entre 13 e 19, 9.361 consultas lá dentro da farmácia da natureza, 54 mil itens prescritos. E o que é mais prescrito, né, dentro da farmácia da natureza? Principalmente as tinturas. É uma forma farmacêutica bastante cômoda, eficiente, um custo bom. Então, é a maneira como os médicos mais prescrevem na farmácia da natureza. Depois, seguido por cápsulas, né, ainda é um desejo de todo mundo engolir algo e que possa melhorar sem muita experiência organoléptica, né? E aí depois segue para os semissólidos, os produtos de uso tópico, que também tem uma demanda muito grande lá. Quando eu falo da produção de conteúdo, do registro da tradicionalidade, é disso que eu estou falando. Então, lembra que eu falei lá atrás dos estudos etnobotânicos, etnofarmacológicos da comunidade? Então, ele foi registrado aqui. A partir daí, a gente fez um manual dizendo como a gente estava aprendendo a multiplicar as espécies. E aí a gente chegou no formulário fitoterápico da Farmácia da Natureza e no formulário de preparações temporâneas, que aqui são os chás. Esse material, os dois, são materiais que foram utilizados no último formulário nacional da farmacopeia brasileira. Então, vocês vão olhar lá no formulário, vocês vão ver que várias formulações que estão lá saíram destes dois. Para vocês terem uma noção, a gente fez esse formulário num período recorde de 4 meses, porque a Anvisa falou assim, nós não temos registro dos chás medicinais utilizados no Brasil. Nenhum registro. Nós vamos tirar todos os chás que estão no formulário da farmacopeia brasileira. A gente entrou em desespero, então a gente correu e colocou no papel a nossa experiência. E aí, dessa maneira, foi possível manter lá no formulário da farmacopeia brasileira o uso dos chás medicinais. Imaginem a gente perder o uso dos chás medicinais como opção terapêutica, né? Então, formalizado. Então, é algo que é muito estratégico a gente registrar o que a gente está fazendo. E pode ser das maneiras todas, assim, né? Dos formulários mais simples até as versões mais sofisticadas. O importante é ter esse registro. Ensaio clínico, talvez seja algo que vocês gostem, então por isso que eu coloquei aqui. Nós já realizamos 6 ensaios que foram completos, então, um ensaio para barbatimão, que gerou até um produto comercializado no país já há muitos anos, a Luísa Polistar, que é o burrico para ansiedade,
já está publicado. O de Lipial para cefaleia, também é um estudo muito bonito que foi publicado já. Com Eugênia punicifolia para diabetes. Aqui, o de pimenta foi um homeopático, uma formulação homeopática, também muito interessante. E com açafrão foi o último para uso em crianças e adolescentes, né, que é um público mais delicado. E aqui em andamento a gente tem com Eclipta, com Calancói, com Justiça, 2, né, o Discopária, e mais um de Aloysio agora em hipertensão. E a gente tem 3 programados para começar em breve. O que mais que a gente tem de produção científica? Aqui eu coloquei um pouco dessas publicações, mas não só as clínicas, né? Aquelas que a gente tem de cultivo, como cultivar, os ensaios de biotecnologia, cultivo in vitro desse material, multiplicação in vitro, identificação dos metabólitos, doseamento dos metabólitos. Então, toda essa parte pré-clínica, né? Tudo aquilo que a gente faz no campo, nas unidades de secagem, os detalhes de colheita, tudo isso tem envolvimento de muitos alunos junto às faculdades. Então, aqui, em especial, a UNAERP, né, que é com o Departamento de Biotecnologia, e aqui, em especial, com os ensaios clínicos com a Faculdade de Medicina da USP. Então, 2 grandes instituições que fazem cada uma parte de um projeto maior, e isso tem rodado de maneira bastante eficiente. O que a gente tem mais recentemente? Esse foi um ano bastante interessante, porque a gente teve um prêmio, né, da Organização Mundial da Saúde, por meio da OPAS, em que a farmácia da natureza foi reconhecida com um modelo, né, dentro das práticas integrativas, e esse ano o professor Fábio conseguiu levar para dentro da faculdade, para dentro da farmácia da natureza, um ambulatório do HC. Então, os médicos atendiam dentro da farmácia da natureza, aos finais de semana, no seu período livre, né? E o professor Fábio conseguiu levar à faculdade e os alunos da faculdade. Então, eles realizam agora as disciplinas dentro de uma farmácia viva. Então, foi uma grande alegria, porque era algo que a gente queria muito. E esse ano foi um ano que a gente conseguiu implementar esse ambulatório lá, e talvez seja o primeiro ambulatório do Brasil que esteja dentro de uma farmácia viva. Então, é algo bastante significativo para os nossos corações. O que a gente faz com a comunidade? Então, o que disso fica aberto para todos e para todas, né? Então, a gente faz um encontro de fitoterapia da Farmácia da Natureza, todos os anos tem, esse ano o Rafael esteve lá com a gente gente faz ele presencial e agora faz o virtual também, né? Então, já está no 16º encontro, já tem também algumas coisas, está disponível no YouTube, a gente deixa lá gratuitamente para todos. A gente faz curso com os profissionais da saúde e com quem já está envolvido com farmácia viva, então fica uma semana com a gente, fazendo o curso da semente ao paciente, onde a gente fala de todas essas áreas. Tem uma disciplina para os alunos também da Faculdade de Medicina, que é feito em dezembro, onde eles passam uma semana também com a gente, fazendo essa mesma experiência. Durante a pandemia, a gente converteu um curso que a gente tinha de fitoterapia clínica para o Moodle, para o ambiente virtual da USP. Foram 20 mil inscritos nesse curso, deu um problema enorme lá, porque o pessoal da TI entrou em contato para entender o que estava acontecendo, e esse curso ficou disponível por 3 anos. É o curso que tem o maior número de inscritos da USP. E o curso de fitoterapia clínica, que esse é um curso para médicos formados, é uma especialização que os médicos podem fazer depois que estão formados, com o nosso corpo de profissionais. E tem um aspecto interessante porque esse curso, todo o rendimento dele é direcionado para a farmácia e ajuda nas atividades da farmácia da natureza. E aí aqui a parte final da nossa conversa, que é um assunto que eu gosto muito de finalizar as falas, que é o conteúdo produzido lá na Faculdade de Medicina da Unicamp, de Ciências Médicas, né, da Renata Carnevale, que é uma farmacêutica, mas fez dentro da antropologia da Faculdade de Medicina, e ela discute um pouquinho essa questão das fronteiras, né? Ela fala que estabelecer fronteiras é uma maneira que a gente tem de compreender o mundo, né? A gente
divide realidades complexas e depois tenta reorganizá-las da nossa maneira. E aí essas fronteiras, naturalmente, têm um caráter ambíguo, porque do mesmo jeito que ela cria limites, ela também coloca dois mundos em contato. E isso estimula a necessidade de um diálogo, de uma negociação de significados, de saberes. Então, a gente que está envolvido com a fitoterapia, de alguma maneira, está nesse ponto de fronteiras. E atravessar essa fronteira, sair de um mundo razoavelmente seguro, que é o das práticas biomédicas tradicionais, para entrar nesse mundo da fitoterapia, leva a gente de um mundo razoavelmente seguro para práticas razoavelmente silenciadas. Então, que a gente possa estender um pouco mais essas fronteiras, assumir essas dúvidas que vão surgir, né? Esse desejo de ir num ponto em que não nos ensinaram como ir até esse ponto. Essas práticas, de alguma maneira, são sistematicamente silenciadas, né? Que não sejamos nós a silenciar e a continuar a silenciar a tradicionalidade e as oportunidades que o trabalho com as plantas medicinais dão para a gente. De alguma maneira, toda essa história, todos esses usos nos trouxeram até aqui. Que daqui para frente a gente possa assumir a nossa parte. Para além, né, de prescritores, para além de formuladores, manipuladores como eu, né, mas para pessoas que estejam desejosas de cuidar das pessoas, de se utilizar das estratégias possíveis dentro do campo da saúde. Que a gente possa estar sempre atento a isso e se encorajar para abrir mão dessas certezas que a gente está tão acostumado e adentrar esse campo que a fitoterapia traz para a gente, cheio de informações novas, e que nós possamos assumir esse compromisso, né? Esse é o fim da nossa apresentação. Eu vou deixar meu contato com vocês, então meu e-mail, meu arroba do Instagram e do YouTube, né? A gente tem alguns videozinhos também sobre chás, algumas coisas. E o arroba fitoterapia USP, vocês também têm algumas aulas lá, alguns conteúdos também bem interessantes. E aí, quero ver se a gente consegue falar, se vocês vão continuar quietinhos, ou se vocês se entusiasmaram. O pessoal tá com vergonha, hein? Assim, enquanto o pessoal ainda tá com vergonha, então eu vou fazer as minhas perguntas. Primeiro, é uma coisa que eu acho que eu sempre tive a dúvida, mas qual que é a real diferença entre a farmácia viva e a fitoterapia, ou é a mesma coisa? A farmácia viva, ela se utiliza da fitoterapia. Então, na farmácia viva, a gente produz o fitoterápico. Então, a fitoterapia é um campo do saber relacionado às plantas medicinais. A farmácia viva é o local onde a gente faz isso acontecer. Faz uma planta virar um fitoterápico. Naturalmente na indústria, então, mas esse é um modelo de assistência farmacêutica onde a gente consegue viabilizar a produção de um fitoterápico. Farmácia viva é um local. Fitoterapia é um campo do conhecimento. Agora ficou mais claro. Eu sempre tive essa dúvida real. E assim, uma outra pergunta que eu também teria é, a gente como médica, no meu caso como futura médica e tudo mais, como que a gente consegue fazer a população, os pacientes aderirem à fitoterapia e à farmácia viva? Porque eu acho isso algo muito difícil. O paciente chega no seu consultório com uma dor e você, não, olha, essa erva aqui você faz de tal jeito e ela vai te ajudar. Porque muitas vezes a pessoa procura o remédio, né, o alopático. Você sabe, assim, falar como que a gente faz, se reza ou espera o melhor? Quando a gente tem uma amostra enviesada, né, Camila? Porque a pessoa que marca uma consulta lá com a gente, imagina, ela já está marcando uma consulta num sítio, num lugar que ela está indo por quê mesmo? Porque tem planta medicinal. Então, a gente tem um perfil de pessoas que nos procuram querendo usar o fitoterápico. Isso é diferente do que acontece no SUS, porque a gente tem a nossa farmácia que dispensa ali. E a gente tem um convênio
com o SUS, onde a gente distribui lá na cidade. Para entender, a farmácia da natureza, ela está vinculada ao SUS por meio desse convênio, mas a farmácia da natureza é uma instituição privada. Esse é um caráter de exceção, assim, mas o que eu quero que vocês guardem? É uma instituição religiosa, sem fins lucrativos, e que desde sempre produziu e distribuiu gratuitamente para a população. Mas, recentemente, o SUS abriu o olho e falou, opa, talvez a gente possa fazer um vínculo com eles. Então, tem um convênio. Então, de tudo aquilo que a gente produz, a gente selecionou 4 fitoterápicos que são de altíssima adesão da população. Então, xarope de guaco, super conhecido da população. Tintura de passiflora, maracujá, todo mundo quer tomar passiflora. Chá de espinheira santa, que talvez seja uma das drogas vegetais, uma das plantas mais compradas no Brasil, né, para a questão da gastrite. E o creme de córdia. O creme de córdia é um creme utilizado para dor. Tem um produto comercial chama Cheflan, talvez vocês conheçam, e que tem uma fórmula muito parecida. Então, também é um produto que tem uma adesão muito alta da população. O maior desafio, sinceramente, Camila, não é a população utilizada. Da minha experiência, é o médico confiar e prescrever. Por que eu estou te falando isso? Porque eu fiz um trabalho junto com... A gente colocou, a primeira leva que a gente colocou de fitoterápicos no SUS, 90% venceu. E aí a gente ficou enlouquecido, porque imagina, falta no nosso ambiente, que tem uma demanda absurda, e lá venceu tudo. A gente bateu na porta, vamos conversar. E aí foi falar com os prescritores. Você chegou a prescrever? Não. Ah, mas porque... não sei nem o que é isso. O que é córdia? Nunca ouvi falar, né? O que é espinheira santa? Eu lembro de alguma coisa vaga. Guaco, isso não é remédio, né? Então, o nível de preconceito é muito grande. Quando a gente começou, então aí a gente fez um ciclo de lives, foi tudo na pandemia, esse momento. Fez um ciclo de lives, conversou com todo mundo, apresentou os dados, os estudos. Aí os médicos começaram a prescrever. E a população tem uma adesão super alta, Camila. No geral, a população, principalmente a atenção, o pessoal da atenção primária, o pessoal que vai até as UBSs, ao Programa de Saúde da Família, tem uma adesão geralmente bastante significativa. O que tem a menor adesão é o chá, porque as pessoas estão desacostumando a cuidar de si. Eu tenho uma teoria, assim, porque o chá, a pessoa precisa dedicar 5 minutos a ela. 5 minutos do dia, ela tem que dedicar a ela. E as pessoas não estão a fim de dedicar 5 minutos. Elas passam 5 horas no Instagram, mas não ficam 5 minutos fazendo um chá. Então é algo bastante desafiador. Todo mundo queria um comprimidinho, alguma coisa assim, mas a gente está bem resistente a isso. A gente quer continuar com a questão do chá, porque de fato é algo, uma formulação farmacêutica, para o caso da espinheira santa, a mais eficiente de todas, né? Porque tem água quente que extrai todos os ativos, e a pessoa vai tomando aos poucos, ela se hidrata, ela cria uma consciência de que ela não vai poder tomar 1 litro de café, e isso gera todo um cenário bastante positivo. Estratégias que os médicos utilizam é perguntar. Dona Maria, a gente tem a opção do xarope de Broxol e a gente tem o de guaco. Qual que a senhora quer? Quer tentar o de guaco? Quer experimentar? Eu faço os médicos tomarem, eu abro para eles, sabe assim, para ver que desmistificar um pouco isso. Eles foram até o sítio, conhecer, gerar uma relação de confiança. Então, no geral, a população tem uma adesão bem mais alta do que a classe médica. Então, fico feliz que a sua preocupação seja essa, quer dizer que a primeira você já superou. Eu superei sim, porque eu uso muito, eu sempre, desde pequena, meus pais sempre gostaram muito disso, e, nossa, xarope de guapo eu tomava quase na mamadeira. Sempre foi algo que eu usei bastante, então, acho que eu venci essa barreira pelo meu passado, né, pelos meus pais que já eram acostumados, então, ligo pra minha avó, tô com dor de sono, minha avó, toma chá de boldo. Então, sempre foi nessa vibe, eu acho que é por isso que talvez eu, pelo menos, tenho essa facilidade de, no futuro, prescrever, né, espero.
E possivelmente a maioria que está aqui tem esse viés já, né? Porque já está numa liga, já deve ter algum desejo, né? Para adentrar essa realidade. Então vocês vão sentir, assim, conversa, se vocês tiverem o produto disponível, esse é um ponto, né? A gente tem pouquíssimo fitoterápico disponível na rede, seja por compra da indústria, embora a gente tenha na Rename, né, alguns produtos que deveriam ser obrigatório ter lá, né? A gente não tem. E Farmácia Viva, menos ainda, né? Ainda é uma iniciativa que está mais no começo do que no fim. Então, ainda é um desafio os prescritores terem a disponibilidade do fitoterápico. No setor privado, isso está super consolidado, né? Então, a gente tem muitos produtos que podem ser comprados, recordistas de venda, né? Eu estava até falando com uma pessoa da indústria sobre aquele primeiro produto, o Barbatimão, que a gente fez, sei lá, quase 20 anos atrás, uma formulação, e fez a parceria, e isso foi para a indústria. Eles vendem 25 milhões por ano, só dessa pomadinha. Então, assim, imagina uma passiflora, né? Tanto que não vende, que todo mundo conhece, né, os produtos. Então, eu acho que tem uma boa adesão. A gente precisa ter atenção aos produtos com qualidade, para que a experiência seja positiva, né, do usuário, para que ele possa querer continuar utilizando. Sim, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar o Vitor, tá aqui ajudando a gente, dúvida. Ó, a Luísa Dória mandou uma mensagem aqui, acho que ela tá com vergonha de abrir o áudio, então eu vou ler para você. Que é como os fitoterápicos são distribuídos e chegam aos grandes centros. Imagino que, nesse sentido, a população de Jardinópolis seja muito feliz pela proximidade com a farmácia da natureza. Por exemplo, grande centro, São Paulo, né, tem um programa específico de fitoterápicos, mas o que chega para o SUS de São Paulo inteiro é o industrializado. Então, é aquilo que vem da indústria, não da farmácia viva. Uma São Paulo, por exemplo, teria que ter centenas de farmácia viva, né? Porque farmácia viva não é uma indústria. Você não consegue colocar as pessoas para colherem, né, toneladas de uma planta, nem é o desejo, né? Pelo contrário. Então, são muitas farmácias vivas que comporiam a distribuição num grande centro. Então, uma farmácia, dados, talvez você goste de números. Então, a nossa farmácia tem uma área produtiva de aproximadamente 5 hectares. A gente tem 7, mas tem parte de reserva. Então, tem uma área produtiva de aproximadamente 5. Esse é o tamanho que a gente acha suficiente para uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes. Então, é mais ou menos o modelo que a gente acredita. A cada 100 mil habitantes, uma farmácia viva, para que essa farmácia viva possa distribuir para a sua população. Um outro aspecto é racionalizar. Então, começar com poucas apresentações. Então, com 4, 5, 6 fitoterápicos, para que a farmácia possa ter continuidade, não começar a faltar uma coisa ou outra, consiga fazer um processo bem feitinho. Porque se a gente falar de grande volume, aí tem que ser a indústria, e aí a gente faz aquele esquema, né, de trocar um pelo outro. Então, a oportunidade da farmácia viva é expandir essa rede, é trazer a população para dentro, é salvaguardar o nosso material genético, é cuidar do nosso solo, é cuidar da nossa água, dos animais, né, das abelhas que vão surgir, né? Então, é um cenário bastante interessante, por isso que a gente trabalha tanto com o Ministério, com a OPAS, para que isso possa ser levado para outros lugares, né? Eu trouxe muito dado para vocês do que a gente faz, mas no sentido de que, olha, dá para fazer muita coisa, sabe? Não é para divulgar o nosso trabalho, mas é para dizer, olha, dá para fazer um monte de coisa. A farmácia viva tem uma potência muito grande, né? Então, é sempre esse o desejo que a gente quer deixar, né? Esse sentimento com essas falas. Sim, Luísa, Luísa, ela falou que respondeu aqui, agradeceu. A Catarine está perguntando também, você comentou sobre ter um local próprio para o cultivo de fitoterápicos. Atualmente, muitos prédios têm uma área no último andar para plantio, para aumentar o verde na cidade. Seria possível trazer uma farmácia viva para áreas assim? Eu tenho uma experiência no
na Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem, lá tem um horto, tem uma horta, que eles cultivam algumas espécies e que, inclusive, foi já utilizado dentro do hospital como alimento. E eles estão implantando um horto de plantas medicinais. Eu acho que o horto de plantas medicinais num ambiente como esse é super, super útil. Em que sentido? As pessoas se aproximarem, né, das plantas medicinais, reconhecerem, se envolverem com este material, entender que as coisas não chegam num saquinho, né? Eu acho que isso é bastante útil. A gente tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, lá eles vão começar agora uma pesquisa para saber qual o nível de contaminação dessas espécies que estão ali, numa região altamente poluída. Então, qual que é a poluição que está na atmosfera e o quanto isso é absorvido pela planta? Então, eles vão conduzir uma pesquisa lá, uma pesquisa com a mesma espécie, coloca lá, coloca numa praia, numa área fechada de Mata Atlântica, da Mata Atlântica, por exemplo, que é o que eles estão pensando, e ver como a planta se comporta para saber se a gente pode fazer o medicamento lá. Então, eu acho, Catarina, que a gente ainda precisa estudar um pouco mais para saber se essas plantas produzidas em ambiente orgânico, ambiente urbano duro, sabe? Que é pensar nessas grandes capitais, se a gente tem segurança para transformar isso num medicamento. Porque no alimento a gente já está um pouco mais confortável com essa ideia. Mas quando a gente fala no medicamento, os pré-requisitos têm que ser um pouco mais restritos, né? Porque essa pessoa está numa condição de fragilidade, então eu não estou seguro ainda se a gente poderia fazer uma farmácia viva num ambiente de muita poluição. Agora, fazer um horto de plantas medicinais para a gente utilizar toda a potência que tem os hortos de educação de saúde, de educação pela natureza, dos vínculos, das rodas de conversa, das trocas de experiência, isso eu acho que é uma baita de uma potencialidade que dá para fazer em todos os lugares. Inclusive, lá na Faculdade de Medicina, na laje da faculdade, em que eles colocam caixas térmicas de medicamento, eles reutilizam, colocam lá um pouco de terra e plantam, e um cantinho sobre a laje com, sei lá, 1 metro de terra, e estão cultivando, e estão fazendo um trabalho belíssimo, belíssimo. Mas eu sempre falo com eles, olha, aqui nós temos um horto de plantas medicinais, a gente ainda não tem uma farmácia da natureza. E com os dados que eles vão ter agora, acho que vai ter uma segurança no uso, que vai ser bastante oportuno para a gente responder essa pergunta tua no futuro, né? Eu acho que ficou claro, Catê. Daqui a pouco ela responde aqui. Uma última dúvida, acho que se ninguém mais tiver. Agora, mais uma curiosidade, eu diria. Recentemente, não sei se é o Ministério, realmente não lembro quem é o responsável, proibiu o uso de cannabis, né, de óleo de cannabis, e agora voltaram atrás dessa resolução. Como fica a plantação da própria cannabis aqui no Brasil? Isso já está sendo regulamentado ou ainda está ainda no papel? Como que a Farmácia Viva vai utilizar essa nova abertura que o governo deu para conseguir plantar e distribuir para a população, que a gente sabe que é bem útil, que é bem necessário, e muita gente já usa para fim medicinal, né, no caso. Essa é uma pergunta bem interessante, né, Camila? O cultivo de cannabis e o beneficiamento e a produção de cannabis ainda não está regulamentado. Essa resolução que saiu e votou foi do próprio Conselho Regional de Medicina, né, que proibiu a prescrição, aí só o médico, só o especialista, o neuropsiquiatra poderiam prescrever o óleo, e aí não poderia ser mais o full spectrum, tinha que ser só o CBD, enfim, todas essas questões, que eu não manjo nada de cannabis, porque eu não trabalho com cannabis, né, mas vou tentar falar para você o que a gente já aprendeu com isso. Então, não está padronizado, não está especificado, não está legalizado nenhum dessas questões. Há até onde eu sei, 3 associações que conseguiram cultivar
cannabis, que estão conseguindo cultivar cannabis. Uma delas, inclusive, é aqui do lado de Ribeirão em Franca. Todos eles estão conseguindo por ações judiciais. Eu não estou seguro se a gente vai conseguir produzir cannabis numa farmácia viva. Por quê? O cultivo de cannabis, ele vai inviabilizar todas as outras espécies, o cultivo das outras espécies. Por quê? Porque não dá para você deixar a cannabis aberta junto com as outras espécies, né? As pessoas, existe um risco inerente a isso pelo uso abusivo. Então, imagina, tem muitas farmácias sendo montadas em UBS, e farmácias vivas sendo montadas em UBS. Imagina a invasão que não seria essas UBS e tudo mais. Então, hoje, como está, eu acho que produzir cannabis dentro do modelo farmácia viva seria inviabilizar a própria farmácia viva, né? Eu acho que a cannabis, como a Anvisa já tem sinalizado, vai ter que ter um pacote diferente de orientações. Eu acho que tem que ser, porque senão existe uma sedução, né, um frisson com relação à cannabis, que eu acho que ela tem um risco de silenciar todas as outras práticas que a gente tem com relação à fitoterapia e todas as outras espécies que a gente utiliza. Todas as iniciativas que eu vi vinculado à cannabis rapidamente ficaram milionários, rapidamente assumiu uma dimensão de quase indústria. Então, eu acho que para a cannabis a gente precisa de uma regulamentação específica, mais rigorosa, porque imagina, utiliza o óleo, né, é feito a partir das flores. O que a gente vai fazer com as folhas? Aquele tanto de folha, né? Esse material vai ser queimado, vai ser enterrado. Imagina o que a gente faz. Então, assim, eu acho que tem muitos desafios para a gente adentrar e não correr o risco de silenciar tudo aquilo que a gente tem da nossa tradicionalidade com o uso das plantas medicinais. Então, eu acho que eu voto com a Anvisa, sabe, que deu 5 anos para que as indústrias se organizem para saber como que elas vão produzir e que as outras iniciativas levem a sua estratégia, né? Então, eu acho que nesses 5 anos a gente vai ter um nível de aprendizado bem interessante, porque hoje ela entra como produto de cannabis, né? Não é como medicamento, não é como alimento, e criar até um pacotinho diferente. Tamanha as dúvidas que a gente tem sobre isso. Então, eu acho que esses produtores e essas iniciativas não podem perder a mão, no sentido de deixar isso para lá, e aí vai ser só a indústria que vai estar dominando esse mercado, e a indústria internacional, né, como a gente já está vendo. Então, acho que eles têm que, sim, continuar na luta, mas encontrar uma maneira de entregar um produto muito 10, e por vias bem seguras para a sua comunidade e para a população como um todo, sabe? Perfeito, Vitor, muito obrigada, viu? Pessoal, tem mais algum... só um comentário aqui que colocaram aqui, que já querem fazer uma plantaçãozinha de farmácia viva na nossa faculdade, hein? Aproveitar que a gente fica lá no Jardim das Embuias, tem bastante mata, tem bastante espaço. Mas já fica o convite aí. Que bom, que bom. É esse o objetivo, né? Que essas iniciativas possam ser multiplicadas. Então, a gente está sempre aqui de portas abertas, a gente tem visita técnica, a gente tem os cursos que a gente faz, então, sempre está disponível, né? E vai ser sempre uma alegria se envolver com essas outras iniciativas para que vocês possam conduzir uma realidade própria, né? Que cada farmácia viva é uma farmácia viva. Vocês vão sentir, se vocês chamarem 20 pessoas para falarem de farmácia viva, cada um vai falar da sua experiência, dos seus sabores, dos seus dissabores, das suas frustrações, das suas alegrias, porque ainda é um campo que está mais no comecinho do que no fim, como eu falei, né? Sim, sim. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida para o Vitor? O Vitor, acho que não tem mais. Acho que ficou bem claro essa aula, tá? Muito obrigada pela discussão, por responder nossas dúvidas. E quem sabe no futuro a gente não faz a nossa própria farmácia viva. Eu acho que isso vai trazer um ganho muito grande para a nossa faculdade, né? A gente já lida muito com a população muito mais carente.
Então, acho que isso traria um diferencial para a gente. E é isso, gostaria de te agradecer, tá bom? Que Acho isso, que agradeço. Foi uma alegria, viu? Boa sim, sorte, sucesso para todos vocês aí. Mantenham a esperança, né, no coração e esse desejo de desafiar mesmo o sistema, porque certamente a terapia não é uma prioridade no curso de vocês, então que bom que vocês estão se organizando para dar voz a este assunto. Fico feliz. sim, sim. Já fica o convite aí para futuras aulas. Se Deus quiser, a nossa plantação sair também. Acho que o pessoal já gostou também dessa ideia. Então é isso, Vitor. Muito Muito bem. obrigada, viu, pela aula. Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês, viu? Viu, gente? Boa noite, viu? Obrigada. Por favor, escrevam forms, tá? Assinam forms. Não esqueçam de presença. E é isso. Obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.